A essência da aula passada foi obter a equação de Schrödinger, menos h cortada ao quadrado sobre 2m, derivada segunda parcial com relação à coordenada da função de onda psi de x e t, mais um potencial ao qual a partícula está submetida, pode depender ou não do tempo, vezes a função de onda, igual a IH cortado del t da função de onda. A gente colocou essa equação como um postulado, uma vez que a gente só inferiu a equação para a situação em que esse potencial é constante, ou seja, quando a força é nula e a partícula é livre. Então, dizer que a equação é a mesma para qualquer potencial se torna para a gente um postulado. A gente argumentou também a respeito da interpretação da função de onda. Enquanto Schrödinger queria acreditar que essa função de onda fosse uma função física, que descrevesse de alguma forma o movimento da partícula, mas no mesmo esquema que a física clássica, Max Born diz, não, função de onda não pode ser física, ela é uma quantidade complexa. E, embora essa função de onda carregue toda a informação sobre o seu sistema quântico, ela propriamente não é mensurável. Mas o módulo ao quadrado dessa função de onda, sim, pode ser mensurado e é interpretado nos mesmos moldes que, no caso do eletromagnetismo, Einstein interpretava a função de onda, né, como sendo uma densidade de partículas, nesse caso fótons, numa região do espaço. Na verdade, não a função de onda, mas o módulo ao quadrado da função de onda. O Max Born vai usar um pouco dessa ideia e vai interpretar a função de onda quântica como sendo o seu módulo ao quadrado, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula numa determinada posição x em um determinado instante de tempo t. Novamente, isso pode ser generalizado para mais coordenadas e não uma única dimensão espacial. Ou seja, eu posso usar, em vez de x, usar x, y, z. A interpretação é a mesma, só fica um pouco mais complexo, mas não muda nada. Tendo essa interpretação em mente, então aqui nós temos psi estrela psi, que é o módulo ao quadrado de psi, com uma densidade de probabilidade. Se tratando de uma densidade de probabilidade, quando eu tenho o produto disso pelo dx, então eu estou dizendo a você, olha, a probabilidade de encontrar essa partícula numa região entre x e x mais dx é esse produto aqui, psi estrela psi vezes dx. Se o dx for um infinitésimo, suponha que eu quero saber qual é a probabilidade da partícula ser encontrada numa região pequena do espaço. Então eu não preciso nem me preocupar com a integração aqui, só faço esse produto. E conhecendo o intervalo extremamente pequeno, eu posso dizer quem é a probabilidade para esse intervalo. Se eu quero um intervalo finito qualquer, a integração vai de um certo valor finito aqui até um outro valor finito aqui. Se eu quero no espaço todo, eu integro de menos infinito a mais infinito. Bom, em todos esses casos eu estou lidando, né, com essa quantidade que é uma probabilidade de encontrar a partícula numa determinada região. Então, se eu quero encontrar a partícula no espaço todo, essa probabilidade é 1. Portanto, essa integração está me dizendo isso. E, na verdade, essa integração é utilizada para você normalizar a função de onda. O que significa que a função de onda vai estar bem determinada com essa normalização. Para quem ainda não entendeu o que eu quero dizer com isso, a gente vai fazer exemplos e isso vai ficar claro daqui a pouco. Outro aspecto que se tem que ter em mente quando a gente está tratando de uma função de onda quântica é que essa mesma condição de normalização implica que essa função de onda tem que ir para zero nos limites mais ou menos infinitos. De outra forma, essa integração não vai ser finita. Então, em outras palavras, se psi de x e t é de quadrado integrável, então essa integral deve ser finita. Quadrado integrável porque aqui sempre aparece o módulo ao quadrado da função. E ser integrável significa isso, não divergir. Bem, e essa condição, junto com as condições de contorno do problema específico que eu estiver tratando, vão levar à quantização da energia para quando os problemas forem problemas de estado ligado, como a gente vai ver a seguir. Aqui a gente vai lidar somente com problemas em uma dimensão, para simplificar,
para que vocês tenham uma ideia das aplicações da mecânica quântica e como ela funciona. A equação de Schrödinger é a equação que descreve os sistemas quânticos. E mais do que isso, a maior parte dos problemas, os potenciais não dependem de T. As situações em que dependem vão ter aspectos curiosos, interessantes, mas que serão vistos só em mecânica quântica 2. Então, para todos os efeitos, quando eu estiver falando de um potencial, estou falando de um potencial que depende das coordenadas somente. E quando isso acontece, existe um truque nas equações diferenciais que se chama separação de variáveis, certo? Numa situação em que o potencial só depende das coordenadas, eu posso dizer que a função de onda psi de xt pode ser escrita como uma componente que só depende de x e outra componente que só depende de t. Bom, o nosso interesse é achar soluções para a equação de Schrödinger. Mas para poder achar essas soluções, seria bom primeiro manipular a equação de Schrödinger com alguma informação de antemão, uma vez que é uma equação diferencial em derivadas parciais que envolve coordenadas espaciais e tempo. Não é algo tão trivial como algumas equações diferenciais que vocês já enfrentaram nos seus cursos de física. E por isso uma suposição como essa de separação de variáveis, como a gente vai ver, nos ajuda bastante a resolver o problema. Se eu substituir isso daqui na equação de Schrödinger, então está aqui, ó. Psi foi trocado por psi de x vezes psi vezes φ de t, em todos os termos em que aparece na equação de Schrödinger. Então observem o seguinte, como esse é o único termo que depende de x, o φ é como se fosse uma constante, a derivação em x, claro. Eu posso colocá-lo em evidência no lado esquerdo, ou seja, φ de t vezes a derivada com relação a x do psi, que é a única componente que depende de x, e mais v de x psi de x, que é desse termo aqui. Todo ele multiplicado por φ de t. E o lado direito, a mesma coisa. Esse termo aqui não depende de t, do tempo. Portanto, ele pode sair da derivação. E eu tenho psi de x e h cortado de φ dt. Observe o seguinte, se eu dividir a equação toda pelo produto φ de t psi de x, que é a função de onda psi de xt, dividindo esse termo por isso, o φ vai embora, sobra o psi de x no denominador. Do lado direito, quem vai embora é o psi de x, e quem fica é o φ de t. Então eu tenho uma equação que só envolve coordenadas espaciais do lado esquerdo e apenas coordenadas temporais do lado direito. O que é curioso nessa equação é o seguinte, e é por isso que se usa esse truque. O lado direito, veja, são variações da função em termos de x. O lado esquerdo são variações em termos de t. E elas têm que ser iguais o tempo todo. Só que uma quantidade que tem variações de x, outra que tem variações em t, e que o tempo todo tem que ser iguais, ou seja, para todos os valores de x e t, quando eu falo o tempo todo é óbvio, é um exagero de linguagem, não estou falando só do tempo, estou falando aqui em todas as condições, para qualquer x e para qualquer t. Se isso aqui tem que ser idêntico, então essas duas quantidades têm que ser a mesma constante, elas têm que ser uma constante, né? Para todos os x e para todos os t. Então é uma constante tanto para x quanto para t. E elas têm que ser idênticas. Sendo assim, equacionando cada um dos lados, lado esquerdo igual a uma constante e lado direito igual a uma constante, sendo que essas são a mesma constante, e observando o seguinte, a equação que depende do tempo, ela não envolve o potencial, porque o potencial só depende de x. Está considerando problemas onde o potencial não depende do tempo. E veja, eu não especifiquei quem é o potencial, apenas estou usando o fato de que ele só depende de x. Então, qualquer problema desse tipo, onde o potencial não depende do tempo, a gente sempre vai ter uma equação, dependendo do tempo, que não depende do potencial. Todos os problemas onde o v de xt é só v de x vão ter esse mesmo tipo de equação. E, portanto, a solução temporal, φ de t temporal, vai ser o mesmo para todos esses problemas. Eu calculo uma vez, e eu sabendo que o potencial não depende do tempo, eu já sei que a solução vai ser sempre o mesmo φ de t.
Então vamos resolver essa equação fazendo o seguinte truque. Eu mantenho dφ sobre φ do lado esquerdo, passo essa constante para o lado direito e o dt eu passo multiplicando. Eu tenho essa equação aqui. E se eu integrar dos dois lados, a equação, uma é integral simplesmente de dt, não tem função nenhuma dependendo do tempo, e a outra é integral de dφ sobre φ. Então a solução para esse tipo de equação vocês já conhecem. Nessa integral a gente pode encarar o φ como uma variável, e a gente sabe qual é a integral de 1 sobre a variável. É o logaritmo neperiano. Como é uma integral indefinida, deve ter alguma constante que eu devo somar aqui. Do lado direito, uma integral em dt. Então, simplesmente o resultado é t, é uma função linear, que também teria uma constante por ser uma integral indefinida. Mas eu absorvo a constante dessa integração do lado direito na constante do lado esquerdo. Tá? De modo que o resultado, ln de φ mais constante igual a menos ICH sobre H cortado vezes t, exponencio dos dois lados, exponencial do logaritmo é o próprio argumento, portanto φ, lembrando que o φ é uma função do tempo, e exponencial de A mais B é exponencial de A vezes exponencial de B. Só que exponencial de uma constante é uma constante. Tá? E como do lado direito eu tenho e elevado a menos exponencial disso daqui, que é e elevado a menos IC sobre H cortado t, a constante exponencial é elevado a constante, eu passo dividindo para o lado direito e chamo 1 sobre essa exponencial constante de A. Quer dizer, como eu não conheço quem é a constante nem nada, no final das contas eu posso dizer simplesmente que A é uma constante e a minha solução da equação temporal é essa daqui, φ de t é uma certa constante e elevado a menos IC sobre H cortado t. E, claro, o A eu não preciso também me preocupar, que embora no nosso formalismo apareceu essa constante, mas vai aparecer outra constante na solução de psi de x. Então eu posso combinar essa constante, absorvê-la, a constante da integração de psi de x. Eu posso dizer simplesmente que a função temporal, a parte da função de onda de Schrödinger, um problema onde o potencial não depende do tempo, é φ de t igual e elevado a menos i c sobre h cortado t. Lembrando que a gente ainda não sabe quem é essa constante c que aparece na separação de variáveis, na equação de Schrödinger. Enfim, uma função exponencial desse tipo é um cosseno desse argumento menos i seno desse argumento. Portanto, essa é uma outra maneira de escrever, só para lembrar que, de fato, isso daqui é uma função oscilatória no tempo. Reescrevendo o h cortado nesse argumento, lembrando que h cortado é h sobre 2π, eu tenho, então, a função escrita dessa forma. Bom, lembrando das funções de onda que a gente já estudou, já viu aqui nesse curso, isso daqui nada mais é do que o ômega, a frequência angular do movimento, que aparece nas duas funções oscilatórias, cosseno e seno. Só que ômega é igual a 2π vezes ni. Lembra? Então, se isso é o 2π, o c sobre h só pode ser o ni, a frequência. Bom, segundo de Broglie, se essa onda tem que descrever uma partícula de matéria, por exemplo, então eu posso usar a relação de Einstein para a frequência dessa onda, onde ni é e sobre h. Então isso tem uma implicação bastante simples. Se ni é igual a c sobre h, mas ni tem que ser igual a e sobre h, então c tem que ser igual a e. Então a gente identificou quem é a constante na equação de Schrödinger. É a própria energia, a energia total da partícula. E, portanto, a gente pode escrever a solução temporal φ de t igual ao exponencial de menos i e t sobre h cortado. Lembrando, solução para todas as equações de Schrödinger, onde o potencial só depende das coordenadas. Dessa forma, a equação de Schrödinger para o espaço, a parte espacial da equação de Schrödinger,
pode ser escrita menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi de x, d2 psi dx2, mais v de x igual à constante que agora a gente identificou com a energia total da partícula. E aqui a gente escreveu a derivada parcial como total porque o psi de x ele não depende de mais do que uma coordenada. Claro que se a gente estivesse falando em 3 dimensões espaciais, aí nós continuaríamos com derivadas parciais, só que aí serão 3 delas, uma para x, outra para y, outra para z. Mas a gente não precisa complicar isso agora. E essa é então a equação de Schrödinger, a parte espacial, o que a gente costuma chamar de equação de Schrödinger independente do tempo. Sempre vamos ter uma equação desse tipo, quando o potencial só depender de x. E a parte temporal a gente não precisa mais nem se preocupar, a gente já sabe qual é a solução. E no final das contas, a função de onda completa vai ser essa solução que a gente deve encontrar, dado um certo potencial, multiplicado pela solução temporal, que é e elevado a menos i e t sobre h cortado. Outra coisa que a gente deve discutir aqui é a questão da normalização da função de onda. A condição de normalização, nesse caso, fica assim, lembrando, integral de menos infinito a mais infinito de psi estrela vezes psi, aqui é a função de x e t, em dx, isso é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula no ponto x no tempo t, que quando é integrada de menos infinito a mais infinito deve dar 1, certo? Só que se a gente escrever o psi, né, parte espacial e parte temporal, então está aqui, ó, parte espacial, parte temporal. Apareceu o sinal mais aqui porque eu estou pegando o complexo conjugado. E o psi de xt é o psi de x e elevado a menos i t. A primeira coisa que vocês enxergam aqui é que esse termo ele vai multiplicar esse termo dando 1, porque 1 é o complexo conjugado do outro, exponencial de e elevado a i t sobre h cortado. Quando eu multiplico por isso, eu somo os dois argumentos, que é 0, e e elevado a 0 é 1. Portanto, a condição de normalização é uma condição que eu só preciso calcular para a parte espacial. É por isso que eu falei que a gente pode absorver aquela constante da parte temporal na constante que aparece em psi de x. Então, uma vez achado o psi de x para um dado potencial, a gente determina quem é a constante através dessa condição de normalização. Daqui tem que ser igual a 1, como a gente já viu lá atrás. Portanto, o resultado a gente precisa se preocupar é esse daqui, equação 32. Portanto, todo o trabalho que vocês têm em mecânica quântica, pelo menos a maioria dos problemas, é encontrar a parte espacial da solução, a solução da equação independente do tempo, e que depende, obviamente, da forma do potencial. No entanto, essa função de onda ela tem que obedecer algumas condições, tanto ela quanto suas derivadas. A primeira delas é a seguinte: ela deve existir e satisfazer a equação de Schrödinger, óbvio. A segunda é que psi de x e a sua derivada devem ser contínuas, finitas e univaluadas. Já vou mostrar algumas figuras em que isso fica claro. E a terceira condição é de que a função de onda vá para zero quando x vai para mais ou menos infinito. E claro, se psi de x tem que obedecer essas três condições, acontece que psi de xt acaba também obedecendo. Por quê? Porque ela é esse produto. E a parte temporal, φ de t, é simplesmente uma exponencial oscilatória, uma exponencial complexa, como a gente já viu. Então, a função toda obedece, uma vez que psi de x obedece a esses critérios. Aqui nessa primeira figura a gente tem um exemplo de uma função que não é finita, ou seja, que ela não existe em algum ponto do eixo x. Então, não é uma função válida para a mecânica quântica. Aqui nessa figura do lado direito, a função ela adquire, veja, em uma certa região do espaço, ela adquire dois valores para cada valor de x. Então ela não é univaluada, como a gente diz. E a questão da continuidade, tanto da função de onda quanto de sua derivada primeira, tem a ver com a própria equação de Schrödinger espacial.
né? Dado que a função de onda tem que ser finita, a energia é sempre um valor fixo, finito, e o potencial também finito, certo? Essas quantidades finitas implicam que a derivada segunda tem que ser finita. No entanto, se a derivada primeira não for contínua, o que vai acontecer é que você vai ter uma descontinuidade e a derivada segunda vai ser infinita nessa situação. Portanto, incompatível com a equação de Schrödinger. Então, estão aí as condições para que a sua função de onda seja uma solução aceitável da equação de Schrödinger. Vamos começar com um pequeno exemplo aqui. Vamos verificar que para uma partícula livre, a solução ψ de x a seno de kx mais b cosseno de kx satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo para quaisquer a e b. Primeira coisa, para quem olha essa função de onda, é pensar, isso daí parece estar contradizendo o que a gente usou para obter a equação de Schrödinger, ou seja, que a função de onda tinha uma parte real e outra imaginária, enquanto essa função de onda é completamente real. Parem, pensem um pouco antes de continuar, ou seja, dê uma pausa e pense o que há de estranho, se está correto ou se está errado. Bem, com essa função, tomando a derivada primeira, com relação a x, eu tenho Ka cosseno de Kx menos Bk seno de Kx. A derivada segunda, tem o sinal menos, K quadrado A seno de Kx, e aqui fica menos K quadrado B cosseno de Kx. Então, se você olhar para a solução, isso que eu tenho aqui nada mais é do que menos K quadrado vezes ψ de x. Bem, substituindo na equação de Schrödinger, a gente vai ter o seguinte, essa é a parte que tem a derivada segunda, com esse fator, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, e a derivada segunda está aqui, é menos k quadrado psi. O potencial, como se trata de uma partícula livre, a gente podia colocar um potencial constante qualquer, mas constante a gente põe igual a zero, desloca o potencial igual a zero. A gente sempre pode fazer isso. Então, coloquei o potencial igual a zero. Igual a E vezes ψ de x. E é a energia total da partícula. Então, como h cortado k quadrado é igual a 2m vezes e, né? Então a gente obtém automaticamente E ψ de x igual a E ψ de x. Ou seja, a equação de Schrödinger é satisfeita por essa solução. Tá? Isso aqui lembra, o que é h cortado k? É um momento ao quadrado. Quer dizer, h cortado k ao quadrado é um momento ao quadrado. Se você divide por 2m, é a energia cinética, que é toda a energia da partícula, uma vez que ela é uma partícula livre. Não tem nenhuma força atuando sobre ela, portanto, nenhum potencial ou potencial constante. Bom, voltando à questão da função de onda ψ de x ser real, a gente tem que observar que ela é apenas uma parte da equação, da solução da equação de Schrödinger. Ela só é a solução para a equação independente do tempo. Tem ainda a parte dependente do tempo. Portanto, a função de onda completa, ψ de xt, é ψ de x vezes φ de t. E φ de t é uma exponencial complexa. Portanto, ψ de xt é complexa, como é o requerimento para uma solução da equação de Schrödinger. Então está tudo bem, está tudo correto. Bom, já estamos em condições de resolver alguns problemas físicos. Vamos começar com o problema do potencial de poço infinito, ou a partícula numa caixa, que é equivalente. Então suponha a seguinte configuração experimental. Aqui você tem uma diferença de potencial, que é aplicada entre duas placas, C e G. Nessa região não tem diferença de potencial nenhuma, está aterrado, as placas estão aterradas, então que é o mesmo potencial daqui, que é zero para todos os efeitos. E aqui, de novo, você tem a mesma diferença de potencial V. Então, a figura que a gente tem, a diferença de potencial em termos da coordenada x, é um potencial constante, certo? Que tem a ver com essa placa C. Daí o potencial cai até a placa G a zero,
continua 0, 0, 0, até que de novo, quando chega na placa G, ele começa a aumentar e tem o mesmo potencial que ele tinha na placa anterior. Você quer ver? Bom, se você submeter um elétron nesse potencial, então você vai ter uma partícula submetida a um poço, que nesse caso ainda não é infinito, aqui é um poço finito. Isso aqui parece um poço, lembra um poço. Então, o potencial aqui é pequeno, entre C e G, a situação é que você tem um poço finito, mas eu estou interessado primeiro em tratar do poço infinito. Como é que a gente chega nisso? Bem, aqui com um experimento idêntico ao anterior, só que agora a diferença de potencial é um pouco maior. Tá? E ainda é um poço finito, mas o potencial agora é grande. Então, para chegar no poço infinito, o que eu faço é aumentar muito esse potencial, de maneira que eu possa tratá-lo efetivamente como um potencial indo para o infinito, muito grande. Então, é assim que se cria, por exemplo, um poço de potencial infinito. E aí a partícula submetida a esse poço, ela vai ficar aprisionada, porque ela não consegue atravessar nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, ou seja, nem para x menor que zero, nem para x maior do que L. E é esse caso que a gente está interessado em estudar. Vamos expressar essas condições do potencial infinito de uma maneira matemática. O potencial vai ser nulo quando o x for maior do que zero e menor do que L, que é justamente o poço, a região do poço, onde x é zero. E ele vai ser infinito nas duas paredes, ou seja, quando x for menor ou igual a zero e maior ou igual a L. Deveria ter colocado a igualdade aqui. Vamos consertar isso. Menor igual a zero, maior igual a L. Muito bem, nessa situação, a gente usa essas condições para resolver a equação de Schrödinger e, para todos os efeitos, a gente só precisa fazer isso para a região entre x igual a zero até L. Por quê? Porque se o potencial é infinito para x menor do que zero e menor ou igual a zero e x maior ou igual a L, então nessa região a função de onda deve se anular. Eu não posso ter nada ali naquela região. É claro, se a função de onda tem que ser zero do lado esquerdo e do lado direito das paredes, então ela tem que ser zero, inclusive nas paredes, em x igual a zero e x igual a L. Então essa é a condição de continuidade que a gente comentou lá atrás. Essas condições, na verdade, são chamadas condições de contorno do problema. Cada problema vai definir sua condição de contorno. Quem já fez um curso de equações diferenciais sabe o que a gente está falando. E são justamente essas condições de contorno que vão levar à quantização da energia na mecânica quântica. Só lembrar, no caso clássico, de uma corda vibrante com as extremidades fixas. As condições de contorno é justamente o fato de que as extremidades estão fixas e ali a função de onda tem que ser nula. Isso vai produzir ondas estacionárias, e essas ondas estacionárias vinculam os comprimentos de onda possíveis ao comprimento da corda. E o vínculo é tal que o comprimento da corda é sempre um múltiplo inteiro de metade do comprimento de onda, com n igual a 1, 2, 3 e por aí vai. Ou, de outra forma, a frequência também estaria associada ao comprimento da corda, só que a frequência seria a relação inversa aqui, portanto, você vai ter uma frequência fundamental que é para n igual a 1, e todas as outras frequências vão ser múltiplos dessa frequência fundamental. Bem, como isso se traduziria para o nosso caso? Ele está tratando de uma função que é idêntica ao caso da corda vibrante. Bom, no nosso caso, nós temos a energia de uma partícula que se comporta de acordo com essa onda. E essa energia é a energia cinética, é uma partícula livre dentro do poço, que é P quadrado sobre 2m. Usando a relação de de Broglie para o momento linear, eu vou ter então h ao quadrado, substituindo aqui, sobre 2m lambda ao quadrado. Aí, olha, a mesma condição sobre lambda deve aparecer aqui dessa forma, de ondas estacionárias. E aí eu substituo lambda, ou seja, 2L sobre m, e eu vou ter essa equação para energia, n quadrado h quadrado, 8ml quadrado no denominador. Multiplicando e dividindo por 4π quadrado, aí eu reescrevo h em termos do h cortado.
e eu fico com essa solução para a energia, ou melhor, os valores de energia possíveis dentro desse poço infinito. E, obviamente, isso daqui é a condição de quantização da energia. Então, a energia existe no poço infinito, o valor mínimo para a energia, se eu permitisse n igual a zero, né? Só que a gente vai ver que o n igual a zero não é possível. Então, o menor valor de energia vai ser π quadrado h cortado ao quadrado sobre 2ml quadrado. E todos os outros valores, né, vão ser maiores do que esse, daqui seria o nível fundamental do poço infinito. Mas o que eu fiz aqui foi apenas uma argumentação. É claro que a gente vai usar a equação de Schrödinger para obter esse resultado. Vamos ver. Então, a equação de Schrödinger, independente do tempo para a partícula livre, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de π com relação a x, igual a e π de x. Potencial é zero. Isso implica, se eu isolar a derivada segunda, ela é igual a menos 2me sobre h cortado ao quadrado vezes π de x. A gente pode fazer uma abreviação dessa derivada segunda chamada π duas linhas. Se eu multiplicar em cima e embaixo por k quadrado, esse termo aqui, e observar que 2me sobre k ao quadrado, h cortado ao quadrado é 1, por quê? Porque toda energia da partícula, se ela é partícula livre, é só energia cinética. E energia cinética, se vocês lembrarem, o k quadrado é 2me sobre h cortado ao quadrado, quando v de x igual a zero. De onde eu tirei isso? Bom, se você passar o h cortado aqui, ao quadrado, e lembrar que h cortado k é p, então fica p quadrado. Dividir por 2m, você vai ter a energia toda, que é a energia cinética. Portanto, π duas linhas de x é menos k quadrado π de x, uma vez que isso é 1. Aqui, a derivada segunda. Quais são as soluções para essa equação? Então, resolver a equação de Schrödinger é resolver essa equação. Equação independente do tempo, parte espacial. Parte temporal, não vou nem falar que a gente já resolveu. Bom, as soluções são do tipo seno cosseno. Então, tenho duas soluções possíveis. Qualquer combinação linear dessas duas é uma solução também. Usemos as condições de contorno agora. Eu sei que a função de onda em x igual a zero e em x igual a L tem que se anular. Então, essa condição implica que o b igual a zero. Por quê? Porque em x igual a zero, o cosseno disso aqui é 1. Se a função tem que ser zero, então o b necessariamente tem que ser zero, tem que ser nulo. Para essa primeira função, seno de zero é zero, então ela obedece sempre para qualquer valor de a. Certo? Agora, então essa parte já não sobreviveu devido à primeira condição, então a função só pode ter a forma de seno. Sabendo disso e colocando agora a condição de contorno em x igual a L, então necessariamente o seno de k vezes L igual a zero. Então isso implica que o k vezes L tem que ser um múltiplo inteiro de π. N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Em outras palavras, o k, isolando aqui, igual a nπ sobre L, com n variando de 1 até infinito, números inteiros. Bem, em outras palavras, a condição de contorno implica a quantização do número de onda k. Só que o número de onda está associado ao momento linear, que por sua vez está associado à energia. E dessa forma, a condição de contorno implica na quantização da energia no potencial do poço infinito. Isso é um potencial para um estado ligado, ou seja, o elétron, a partícula que estiver lá dentro, ela vai ficar presa dentro desse potencial. Dessa forma, e sabendo que o k quadrado é 2me sobre h cortado ao quadrado, a gente já viu uma transparência ou duas atrás, e substituindo o valor de k, que saiu quantizado, k é nπ sobre L, então fica k ao quadrado é n quadrado π quadrado sobre L quadrado, igual a 2me sobre h cortado ao quadrado. Isola a energia, e o que você tem é que a energia quantizada, ou seja, energia é igual a n quadrado vezes E1, colocando então o n igual a 1, o E1 é esse fator que está aqui. O estado fundamental tem energia π quadrado h cortado ao quadrado sobre 2ml quadrado.
que bate exatamente com o que a gente tinha obtido por argumentação puramente olhando para soluções parecidas com essa, só que um problema clássico, que era uma onda numa corda fixa em ambas as extremidades. Aqui nós temos a representação dos vários níveis de energia. Então aqui você tem as paredes de potencial infinito do lado direito para cá e do lado esquerdo para cá, e zero dentro do poço. E aqui são os diversos níveis de energia espaçados um do outro por um n ao quadrado, tá? N quadrado vezes E1, ou seja, se esse primeiro nível é o E1, o segundo, n igual a 2, está 4 vezes E1. O terceiro, n igual a 3, 9 vezes E1, 16 E1 e assim por diante. Tá? E é uma infinidade de altovalores de energia, como a gente costuma chamar. Claro que ao pé da letra, a partícula não é exatamente livre, ela está num estado ligado. Ela é livre enquanto está dentro do poço. Né? A partir daqui, ela não pode passar porque o potencial é infinito. A partícula propriamente livre, ela não sofre a presença de nenhum potencial. Aqui ela sofre nas paredes. Tá? E por isso ela está confinada, e os únicos valores de energia que ela pode ter são esses múltiplos de h cortado ao quadrado sobre 2ml quadrado vezes π quadrado, que é a energia do estado fundamental. Bem, ótimo, a gente obteve os altovalores de energia quantizada, é algo peculiar na mecânica quântica, mas isso não é tudo. A gente tem uma função de onda e a gente não sabe ainda qual é o valor da constante A, que aparece o coeficiente da função seno. E o que a gente vai fazer para determinar o valor de A é usar a condição de normalização. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer com normalização. Então vamos fazer aquela integral da densidade de probabilidade, de menos infinito a mais infinito, ela tem que ser igual a 1. Só que no nosso caso a gente não precisa de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque a gente sabe que o psi ele é nulo para valores negativos de x e para valores de x maiores do que L. Portanto, a minha integração se limita a uma integração de 0 até L. Nesse caso, eu não precisaria nem do conjugado, porque a função é real. Mas vamos manter o conjugado sempre para lembrar que nem sempre essa função é real. Então, resultado, a quadrado seno quadrado de kx integrado de 0 a L tem que ser igual a 1. Como o k ele é quantizado, ele é nπ sobre L, como a gente acabou de ver, então, na verdade, a gente não vai ter um coeficiente A, mas a gente vai ter vários coeficientes que a gente vai indexar por esse n. Aqui. Para cada função, para cada valor de n, eu tenho um AN. Já que a própria função tem uma dependência em n, a gente chama o psi, a gente troca por um psi-n, e cada psi-n vai ser escrito como AN seno de nπ sobre L vezes x. Então, vamos fazer a integração de um desses, quanto que vale essa integral. Resolver essa integral é simples quando você lembra que existe uma relação do seno ao quadrado que pode ser escrita da seguinte forma: meio de 1 menos cosseno de 2nπ sobre L vezes x. Veja que o argumento aqui é duas vezes o argumento aqui. É fácil mostrar isso daqui. É só abrir o cosseno de duas vezes A, é cosseno A, menos seno A, certo? Cosseno A é cosseno ao quadrado de A. Então fica 1 menos cosseno ao quadrado de A, que é seno ao quadrado de A. Com outro seno ao quadrado de A, fica 2 seno ao quadrado de A. 2 dividido por 2, 1, fica seno ao quadrado de A. Portanto, seno ao quadrado de A. Está aqui. O A é nπ sobre Lx. Uso isso daqui e eu fico com uma integração simples, que é a integral de meio de dx menos integral de meio de cosseno. Então, essa integral aqui vai ser a integral de meio de dx, portanto, meio de x de 0 até L, que dá L sobre 2, menos meio dessa integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno dividido por esse argumento aqui. Tá? Só que o seno em L, põe o x igual a L, dá 2n π. Isso aqui é π, está parecendo um H cortado, mas é π. 2nπ. Ou seja, é sempre um múltiplo par de π. Os múltiplos pares de π, no argumento do seno, sempre vão produzir um zero. E seno de zero também é zero. Portanto,
essa parte da integração é zero e toda a integral é igual a L sobre 2. Bem, aí é só olhar para cá, essa integral é igual a 1. Só que essa integral só faltou multiplicar pelo AN quadrado aqui. Então, multiplica AN quadrado dos dois lados, então AN quadrado, ou seja, AN quadrado L sobre 2 tem que ser igual a 1. Portanto, isolo o AN quadrado igual a 2 sobre L, o que implica que o AN é raiz de 2 sobre L e independe de N. Quer dizer, independente do N, o AN vale sempre o mesmo fator comum, raiz de 2 sobre L. Portanto, as soluções ψn de x vão ser o A, que é raiz de 2 sobre L, seno de N πx sobre L com N indo de 1, 2, 3 até infinito. Essa é a solução da equação de Schrödinger normalizada. E é importante essa normalização por causa da propriedade da interpretação do módulo ao quadrado da função de onda. Se ela tem a interpretação de densidade e probabilidade, eu não posso deixar de normalizá-la para estar em acordo com a probabilidade no espaço todo. Bom, nesse caso, a função de onda completa, ψn de xt, vai ser o ψn de x vezes a parte temporal, que é e elevado a menos i ômega t, que é igual a ψn e elevado a menos i en sobre h cortado t. E lembrando que o ψn a gente acabou de obter a raiz de 2 sobre L seno de knx. Portanto, observe uma coisa. A densidade de probabilidade, que é o psi estrela vezes o psi, vai implicar que só depende do ψn. Ou seja, ela independe do tempo, porque o fator exponencial que depende do tempo aparece ele vezes o complexo conjugado, que é 1. Então, é uma probabilidade, uma densidade de probabilidade que independe do tempo. O tempo vai passar e essa densidade de probabilidade permanece inalterada, né, dependendo apenas das coordenadas espaciais. Em outras palavras, você pode se perguntar qual é a probabilidade de encontrar partícula em uma determinada posição, né, e essa probabilidade vai ser a mesma a qualquer instante de tempo. Bom, a gente pode reescrever isso daqui, lembrando que o seno de knx, seno eu posso escrever em termos das exponenciais. Não sei quem de vocês não viu isso, mas se não viram, é bom dar uma olhadinha na matemática básica lá e relembrar. O seno de uma função sempre pode ser escrito como a exponencial do argumento vezes i, menos a exponencial do menos o argumento vezes i dividido por 2i. Então, sempre posso escrever a função seno dessa maneira. E aí eu obtenho uma solução toda em termos de exponenciais. E aqui, só para ilustrar, nós temos os gráficos de psi do lado esquerdo e os gráficos de módulo de psi ao quadrado do lado direito. Então, primeiro estado fundamental. Então está aqui a função de onda e aqui o módulo ao quadrado da função de onda. Veja que a maior probabilidade de você encontrar a partícula, né, é no meio do poço. Em qualquer medida que você faça, né, a probabilidade maior sempre vai estar no meio do poço. Mas ela não é zero em outros pontos. Você só não sabe dizer onde está a partícula. No caso do segundo modo, ou seja, se a partícula tiver com uma energia E2, então ela vai ter uma função de onda com essa cara. Sim. E o módulo ao quadrado, veja, diferente do primeiro modo, a probabilidade é zero de encontrá-la no meio do poço. Coisa incrível, né? Só que é assim, é mecânica quântica. Aí as probabilidades máximas estão em L sobre 4 e 3L sobre 4. E assim por diante. Psi3, a mesma coisa, módulo ao quadrado. Então ela tem probabilidade de zero agora no L sobre 3, 2L sobre 3. E máxima nesses outros pontos. Então, olha só como daqui você já pode tirar algumas informações com o que vai acontecer, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Claro que o átomo de hidrogênio é um problema mais complexo em 3 dimensões, existe a questão do momento angular, tudo, mas no final das contas, os conceitos, né, são os mesmos e
qualitativamente, o que acontece aqui é algo que acontece com um elétron no átomo de hidrogênio. Então, olha só a diferença com relação ao átomo de Bohr, ou mesmo Bohr-Sommerfeld, onde você tinha órbitas ou circulares ou elípticas. Né? E você podia dizer que o elétron estava ali numa órbita. Esse era o modelo desses camaradas. O que acontece aqui, como vai acontecer no átomo de hidrogênio, é que não existe mais essa ideia de órbita. O que existe é você ter uma probabilidade de encontrar um elétron em alguma região, né, no átomo de hidrogênio. E ela pode até não ser nula, inclusive no próprio núcleo atômico. Então você perde essa ideia de órbitas. Não existe mais você não tem uma trajetória bem definida nem nada para o elétron. Né? Você tem uma função de onda que te dá uma probabilidade de você encontrar esse elétron em alguma posição, em algum instante de tempo. Isso é incrível. Então, é por isso que quando vocês veem as figurinhas do átomo de hidrogênio, vocês vão ver aqueles halteres, aquela esferazinha, ou halteres mais complicados, né? Chamados orbitais do elétron. São nuvens que, na verdade, representam não onde está o elétron, mas as densidades de probabilidade de você encontrar o elétron. E isso é fantástico. E aí você resolve um problema que esses modelos tinham, que era como explicar essas órbitas estáveis. Ele não tem órbita nenhuma. Né? O elétron está lá e a única coisa é que ele tem uma probabilidade de ser encontrado em alguma região. Não pode dizer que ele tem uma órbita estável nem nada. É incrível isso. Quer dizer, ele está num estado em que a energia dele é muito bem definida e a função de onda é muito bem definida. Só que a função de onda, o seu módulo ao quadrado, te dá uma densidade de probabilidade de encontrá-lo. Não te diz nada sobre órbita. E isso que é fantástico, isso que é bonito. Então aí a mecânica quântica antiga morre, mas para dar espaço para uma explicação verdadeiramente consistente dos fenômenos microscópicos. Só para terminar essa discussão sobre o potencial do poço infinito, a gente reescreve então a função de onda, as funções de onda, psi n, em termos de exponenciais complexas. E o que a gente tem é que essas ondas são, na verdade, ondas representando a partícula no poço, um fenômeno quântico, ondas estacionárias. Tá? E eu posso, agrupando esse Kn com esse e esse daqui com esse, eu vou ter dois termos exponenciais, né? Quer dizer, um menos o outro. Essa onda, com esse argumento, é uma onda viajando da esquerda para a direita que está se combinando com uma onda viajando da direita para a esquerda. Eu lembro vocês que vocês já viram isso em Física 2. Vocês sabem isso desde Física 2. Ambas com a mesma frequência. Tá? E isso forma o que vocês sabem, uma onda estacionária. Então, tá aí a solução do problema do poço potencial infinito, a solução da equação de Schrödinger completa, com a dependência temporal. Duas ondas que se propagam, uma para a direita e para a esquerda, formando uma onda estacionária. Na verdade, várias ondas estacionárias. Cada uma dessas soluções, né, é uma solução da equação de Schrödinger, portanto, a solução completa seria uma combinação linear de todas essas soluções. Ou seja, psi de xt é uma somatória de n de 1 até infinito dos psi-n de xt, com coeficientes apropriados. Terminamos essa aula por aqui hoje. Na próxima aula eu vou fazer uma breve digressão sobre probabilidade e mostrar como que a gente calcula o que a gente chama de valores esperados em mecânica quântica. E vamos resolver alguns problemas, alguns exemplos, para que essas ideias fixem na mente de vocês. Lembrando que o curso está terminando, não deixe para a última hora, vejam, leiam e se preparem, porque a semana que vem nós temos não só um teste, mas tem também uma prova e finalizamos esse curso. Até lá!